Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui na programação da TV da Assembleia Legislativa. Hoje é quarta-feira, dia 18 de agosto, e nós começamos a partir de agora uma nova edição do programa Conecta, trazendo os principais assuntos, debates, deliberações dos deputados aqui no Parlamento Catarinense. Ao meu lado, o jornalista da Agência L, Marcelo Espinosa, que vai trazer aí a repercussão, um comentário, principalmente das atividades realizadas na manhã de hoje. E um dos destaques é a reunião da Comissão de Finanças, né, Marcelo? Boa tarde. E principalmente com projetos relacionados à Covid-19, é isso? Isso, Gisele. Boa tarde a quem nos acompanha pelas nossas mídias. 3 projetos relacionados à Covid no sentido de ampliar os grupos prioritários de vacinação. Esses projetos foram aprovados. Um projeto trata dos trabalhadores do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. O outro trata dos trabalhadores de supermercados, padarias, fruterias, teletrabalho, teleentrega, restaurantes e congêneres, farmácias, casas lotéricas, enfim, comércio em geral. E também um outro projeto que trata da prioridade de pessoas que trabalham como cuidadores de idosos, genitores, tutores, e não só de idosos, mas também de pessoas com deficiência. Esses 3 grupos seriam incluídos nesses 3 projetos que foram aprovados na Comissão de Finanças. Só que esses projetos agora vão para outras comissões de mérito, para serem analisados, a tramitação deles prossegue. Perfeito. Para hoje, para a votação em plenário na tarde de hoje, a gente tem previsão da votação da admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição, proposta apresentada pelo deputado Ricardo Alba, ele que já se encontra aqui com a gente, né, no programa Conecta, uma proposta que tem alguma relação com as emendas impositivas relacionadas a municípios atingidos por catástrofes. É isso mesmo, deputado? Queria que o senhor explicasse melhor sobre essa sua proposta. Primeiro, uma satisfação estar aqui com vocês na TVA, conversando com o público e mostrar um pouco do nosso trabalho, né? Um projeto importante que nós propomos aqui na Assembleia, uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, né, que passou na Comissão de Constituição e Justiça, e a admissibilidade será votada hoje no plenário da Casa. E ela versa justamente para liberar recurso mais rápido aos municípios atingidos por catástrofes, enchentes, vendavais, enxurradas, como ocorre muito na minha região de origem, Vale do Itajaí, né, onde tem muita enchente, muita enxurrada, e muitas vezes o prefeito decreta o estado de calamidade ou situação de emergência e o recurso destinado pelos deputados demora a chegar. Com essa proposta, esses recursos passam a ser de execução imediata, facilitando assim a reconstrução dessas cidades atingidas por essas ventanias e catástrofes naturais. Importante destacar, né, deputado, que mesmo havendo essa agilidade na liberação do recurso, isso não significa que esses recursos não estarão sujeitos à fiscalização. Muitas vezes as pessoas se preocupam com esse tipo de proposta, mas o objetivo é fazer com que o dinheiro chegue lá na ponta, que é onde ele precisa ser aplicado. Com certeza, o prefeito ele presta conta de qualquer modo, né? Essa proposta ela visa simplesmente agilizar o repasse de recurso das emendas impositivas destinadas pelos deputados estaduais a cada um dos municípios catarinenses que tenham essa declaração de calamidade pública decretada pelo prefeito ou de situação de emergência devidamente homologada pela Defesa Civil do Estado, não precisando esperar a execução orçamentária muitas vezes para o ano seguinte, liberando o recurso do Estado para reconstruir a ponte, a passarela, o posto de saúde que foi danificado pela intempérie da natureza. Deputado, essa sua proposta vem bem em consonância com o momento atual que estamos vivendo, né? Nós tivemos recentemente um estudo da ONU sobre as mudanças climáticas em todo o mundo e isso deve trazer reflexos também em Santa Catarina, né? Que já tem episódios de enchentes, de estiagem, né? Então, um momento importante de viabilizar recursos nessas situações. Enchente, estiagem, tornado, ciclone, enxurrada. Santa Catarina tem eventos climáticos em todas as regiões, todos os anos. E essa proposta visa justamente dar meios ao Executivo Municipal de dar uma resposta rápida para cada cidadão, para cada bairro atingido por uma intempérie. Eu venho de Blumenau. Blumenau já sofreu muito com isso. Blumenau sofreu muito com enxurradas e com enchentes. Não só Blumenau, o Vale do Itajaí inteiro. Então, se aprovada essa proposta, aconteceu alguma intempérie da natureza, uma enchente, por exemplo, em Blumenau, e cair pontes, por exemplo, os recursos que os deputados destinaram a Blumenau serão executados de forma imediata e rápida, facilitando o prefeito a reconstrução da cidade.
Perfeito, deputado. Muito obrigada pela sua Eu que participação. agradeço. Boa sorte aí na votação da proposta. Peço né? apoio dos colegas, hoje vai para a pauta aqui. Perfeito. Lembrando que essa proposta de emenda à Constituição do deputado Ricardo Alba tem votação prevista, né, admissibilidade da proposta prevista, então, na sessão ordinária de hoje à tarde, e a gente vai trazer, claro, todas as informações, a cobertura no nosso veículo. Só destacando, Gisele, a admissibilidade é aquela etapa inicial. Exatamente. Né? A admissibilidade ela pode ser aprovada por maioria simples, por aclamação, não é necessária uma votação nominal. Aprovando-se a admissibilidade, aí a proposta de emenda à Constituição vai para a análise do seu mérito propriamente dito. É uma outra discussão, 2 turnos de votação, aí a tramitação tem sequência. Aí sim começa a tramitação propriamente dita discussão aqui do no mérito Parlamento, propriamente né? da proposta. Perfeito. E a situação da Covid em Santa Catarina continua na pauta do Parlamento catarinense. Hoje, pela manhã, a Comissão de Saúde promoveu uma audiência pública para debater a situação. Nós recebemos também aqui nesta edição do programa Conecta o deputado Neudi Sareta, presidente da Comissão de Saúde. Deputado, seja muito bem-vindo. Quais os destaques que o senhor pode nos trazer de encaminhamentos desse debate promovido nesta manhã? Boa tarde. Boa tarde a vocês, boa tarde a quem acompanha a programação. O destaque é a preocupação central com o momento, né, a variante Delta, que tem chego aí, pelo que a gente percebe, com força, né, em outros países e também no Brasil, né, já se fala em uma quantia bastante grande de casos. E, além disso, hoje nós tivemos também a tônica em relação aos sequelados da Covid, às vítimas da Covid, aos familiares, né? Inclusive, foi criado nacionalmente uma associação de defesa dessas vítimas da Covid, e aqui em Santa Catarina também uma seccional da Santa Catarina. Foram eles, inclusive, que nos motivaram a este tema de hoje de manhã, na audiência pública. E, portanto, nós tivemos, então, esses 2 focos, a questão do momento atual, a preocupação com esse momento atual, e também a preocupação com a questão dos que foram acometidos pela Covid, pelas sequelas, pelos problemas que vivem essas famílias, que, inclusive, tem sido objeto também de falas que eu tenho feito aqui no plenário, no sentido também dos centros de reabilitação, mas, nesse caso, a gente vai um pouco além da reabilitação diretamente do paciente, e também tem toda essa discussão envolvendo, inclusive, os próprios familiares das vítimas da Covid. A questão central também, uma das questões centrais da audiência também é a respeito da manutenção das medidas de prevenção, ou seja, mesmo com o avanço da vacinação, não pode descuidar do uso de máscara, manter sempre que possível o distanciamento social e também a questão da higienização das mãos, não, deputado? Exatamente. Nós estamos muito atrasados na vacinação da segunda dose. Somos um dos países mais atrasados, porque nós estamos até com a primeira dose num percentual relativamente grande, porque o Brasil usou os prazos máximos de aplicação da vacina, no caso aí da vacina da Pfizer, da Oxford e até mesmo da Coronavac. Então, a segunda dose está bastante atrasada. Apenas 1 em cada 4 brasileiros estão chegando com a segunda dose, ou seja, se nós olharmos ao redor onde tem 4 pessoas, desses 4 apenas 1 tem a segunda dose. Então, a questão está bastante atrasada ainda, é preciso agilizar isso, porque tem mais uma questão, inclusive já se começa a confundir a população usando percentuais diferentes. Olha, 90% da população foi imunizada. Aí você vai ver que eles estão calculando, primeiro, é só a primeira dose, e segundo, só quem tem mais de 18 anos. E os demais também vão precisar ser imunizados. Já tem cidade imunizando adolescentes de 12 a 17 anos, é claro que primeiro tem que terminar dos 18. Então, nós temos que agilizar, concluir o quanto antes de 18, para depois vir para a faixa dos 12 aos 17. E mais uma questão, inclusive, que eu apresentei esse dado hoje de manhã na comissão. 2,4 das internações nos Estados Unidos
recentes são de crianças até 2 anos. Então, inclusive, depois dos 12, nós temos que pensar nas demais. Claro que aí vai depender também de ter imunizante autorizado para isso. E tem a possibilidade da terceira E dose. aí né? depois temos, que não seria tão depois, já as doses de reforço, que também estão em estudos, né? Em alguns países do mundo já se falando nisso. Nós também temos que pensar nisso, mas nós precisamos agilizar para chegar às 2 doses imediatamente. E bem importante a população se manter vigilante, né, deputado? Manter o fato vigilante. de ter tomado a primeira dose, já algumas pessoas já há um relaxamento, né? Mas o vírus está aí, está sendo transmitido e a gente tem essa nova variante, a Delta, que é muito mais transmissível. né? É preocupante. E uma questão que hoje também uma epidemiologista levantou, e depois eu também reforcei isso, que é um tema, nesta questão das prevenções, rapidamente as pessoas falam da máscara, que é a fundamental, álcool gel e tal, mas tem uma outra prevenção tão fundamental quanto, muito difícil de estar sendo botada em prática, que é a ventilação. Uma pelos ambientes. Olha, este ambiente que nós estamos aqui, não se consegue ter uma janela. Isto é muito ruim. Os ambientes precisam estar ventilados. Já está todos os estudos indicando das transmissões, não só por gotículas. Então, é fundamental todas as medidas protetivas e fundamental, onde for possível, deixar o máximo de ventilação para a gente poder fazer as medidas protetivas, porque, infelizmente, a situação ainda é bastante delicada. Deputado, Covid-19 continua sendo tema de debate da Comissão de Saúde, né? Sempre Infelizmente, porque enquanto nós estivermos com a pandemia, com problemas, e a gente vai continuar, lembrando que a Comissão de Saúde começou a discutir esse tema antes mesmo de chegar o vírus no Brasil, quando se falou, né, da questão que já se falava isso no mundo, lá no início do ano passado. Temos feito assim reiterados encontros, reuniões, hoje também, presença da sociedade civil, de especialistas, epidemiologistas, Secretaria de Estado da Saúde, mais uma vez hoje também o secretário de Estado da Saúde. Temos feito isso de forma direta e vamos continuar fazendo, cobrando ações, cobrando medidas e também levando propostas, sugestões, e agora também com esta associação de apoio às vítimas, mais uma entidade de representação da sociedade civil que vai ter o nosso apoio também. Tá certo, deputado. Muito obrigada pela sua participação. Boa sorte, bom trabalho aí à frente da Obrigado, comissão. uma boa sorte a todos. E nós vamos agora ver como é que está a movimentação, os principais destaques das nossas redes sociais. O nosso colega Rony Ramos, jornalista, gerente das redes sociais, já está na redação e traz as novidades do Parlamento Catarinense no Instagram, Facebook, no YouTube. Vamos acompanhar. Oi, Rony. Olá, Gi, Marcelo, você que nos acompanha. Toda essa repercussão aí da audiência pública em relação à Covid aqui em Santa Catarina, a gente também vai trazer ainda hoje nos destaques das redes sociais da Assembleia Legislativa, que também destaca aqui no Conecta a participação dos 40 deputados que são ativos aí nos principais perfis de redes sociais como o Instagram e o Facebook. O deputado na rede de hoje é com o deputado Laércio Schuster, que fez uma postagem aí valorizando a questão da agricultura familiar em Santa Catarina, já que a gente tem aí várias pequenas cidades onde a principal fonte econômica é a agricultura familiar. E aqui na Assembleia Legislativa a gente teve aí o lançamento da década da agricultura familiar, que é uma ação da ONU, da Organização das Nações Unidas, e o Parlamento Catarinense está presente também, e o deputado Laércio Schuster faz uma postagem nas suas redes sobre esse tema. Então, se você quiser saber mais, procure lá no Instagram o @deputado Laércio. E nas redes sociais da Assembleia, o nosso destaque hoje é para uma postagem sobre uma política para a questão energética no sul do estado, que é uma proposta enviada pelo governo de Santa Catarina para o parlamento, que está tramitando na CCJ, já que aí há indícios aí a uma tratativa para a venda do complexo termoelétrico Jorge Lacerda, em Capivari de Baixo, que usa bastante o carvão mineral, que é uma das principais matrizes econômicas aí daquela região. Então, essa política ela vem com o intuito de fazer uma transição do polo energético lá da região sul e também a questão econômica. Se você é da região, quer saber mais sobre esse tema, acessa lá o @AssembleiaSC nos principais perfis, no Twitter, no Facebook e também
no Instagram, onde você vai ficar por dentro dos principais temas que são debate aqui no Parlamento. Era isso por hoje, eu vou voltando com vocês aí no plenário de Marcelo. Obrigada, Rony, sempre trazendo a movimentação do Parlamento Catarinense nas nossas redes sociais. Ele volta amanhã no Conecta trazendo mais detalhes. Agora nós vamos falar de infraestrutura. Ontem, uma reunião importante realizada em Brasília com o ministro da Infraestrutura, deputados estaduais participaram e na pauta, entre outros assuntos, a liberação, a aplicação de recursos nas rodovias federais aqui de Santa Catarina, né, Marcelo? Isso, Gisele. E a Assembleia Legislativa esteve presente nesse importante debate realizado na Comissão de Infraestrutura do Senado. O presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, acompanhado dos deputados Laércio Schuster, Ivan Nats e Valdir Kobalkini, acompanharam essa importante audiência que tratou da destinação dos recursos que a Assembleia Legislativa aprovou, recursos do governo do Estado para aplicação em obras do governo federal aqui em Santa Catarina, como a BR-470, a BR-163, lá no extremo oeste. Os deputados criticaram principalmente a demora na aplicação desses recursos, né, Marcelo? Tendo em vista que os deputados aprovaram aqui com bastante celeridade, houve toda essa movimentação, tendo em vista a necessidade dessas obras, né, tanto para a segurança, para a trafegabilidade, principalmente na BR-470, que é a principal via de escoamento de parte da produção catarinense, né? Havia um impasse porque a Assembleia aprovou o recurso, 350 milhões de reais, e esse dinheiro até agora não foi usado. Os convênios para a utilização desse recurso ainda não foram assinados. E nessa reunião ficou acertado a assinatura desses convênios com uma complementação por parte do Poder Executivo. Inclusive, a Assembleia deve receber aqui um projeto de lei autorizando o investimento de mais 100 milhões de reais de recursos do Estado em obras e rodovias federais de Santa Catarina. E essa questão, né, da BR-470 foi um dos pontos tratados nessa reunião de ontem em Brasília pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal. Vamos acompanhar. A 470 é um verdadeiro entrave ao desenvolvimento de Santa Catarina. Santa Catarina que produz muito, principalmente a nossa região do extremo oeste, que é a qual eu represento com muito orgulho e com muita alegria, que é o celeiro de toda a produção de proteína animal de Santa Catarina. Nós não conseguimos escoar. Tá aí, então, a manifestação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, na participação da reunião realizada no Senado ontem em Brasília, que tratou principalmente da aplicação de recursos para a infraestrutura em Santa Catarina. Agora vamos voltar à pauta de atividades na manhã de hoje. Marcelo, comissão de trabalho, com a deliberação de muitos projetos, quais que você pode destacar? Pauta extensa hoje na Comissão de Trabalho, um projeto da deputada Paulinha, que regulamenta as associações de município, entidades que têm um papel muito importante aqui em Santa Catarina, como a Murel, a MAVE, enfim, várias, a MOESC no extremo oeste, e ela esse projeto cria um marco legal para essas associações que na prática já existem e cuja o funcionamento já é reconhecido pela Constituição. Nós também tivemos um projeto que trata da criação de centros de apoio para mulheres vítimas de violência, projeto do deputado licenciado Paulo Essel, também um projeto do deputado Ivan Nats, que trata do ressarcimento de danos dolosos, ou seja, danos que foram realizados de forma proposital na escola. De repente, o aluno foi lá, destruiu uma carteira, destruiu uma janela. Pelo projeto do deputado, o pai desse aluno, os pais responsáveis desse aluno vão ser obrigados a ressarcir esse prejuízo. Esses projetos, Gisele, eles ainda vão passar por outras comissões. Essa foi uma análise na Comissão do Trabalho. A maioria deles ainda vai passar por uma outra comissão antes de chegar aqui para votação em plenário. E hoje, como a gente falou, amanhã bastante movimentada no Parlamento Catarinense. Um pouquinho antes, às 10, por volta de 10 horas, 10h30 da manhã, nós tivemos também a inauguração da Sala dos Prefeitos, um espaço que será viabilizado para que os prefeitos municipais que vêm do interior do estado tenham a possibilidade de trabalhar aqui no Parlamento Catarinense. E hoje foi feita a inauguração dessa sala, então, que será viabilizada a estrutura por meio de uma parceria entre a Assembleia Legislativa e a Federação Catarinense dos Municípios, né? Vai receber o nome do ex-deputado Genésio Goulart, que faleceu em março desse ano. Genésio Goulart foi prefeito de Tubarão, foi vereador em Tubarão. E o objetivo dessa sala é oferecer um espaço físico com uma estrutura para que os prefeitos, enquanto estiverem na capital, estiverem no aguardo, por exemplo, de uma audiência com um deputado, ou mesmo uma visita a alguma secretaria, que eles tenham um espaço para poder trabalhar, despachar, acessar uma internet, redigir algum ofício, alguma coisa
nesse sentido. É um espaço que já existe para os vereadores e agora também os prefeitos terão seu espaço aqui na Assembleia. Exatamente. Inclusive, eu acompanhei a cerimônia que foi prestigiada pelos 2 filhos, né, do ex-deputado Genésio Goulart, e o presidente da Assembleia destacou exatamente isso, a questão da importância dessa estrutura até para uma aproximação dos deputados com as suas bases, né, já que os prefeitos são os representantes das bases dos parlamentares. E também, Gisele, no sentido de oferecer espaço para outros serviços dentro da Assembleia, nesta manhã a Defensoria Pública do Estado e a Presidência da Assembleia Legislativa assinaram um termo de cooperação para instalar uma sala que funcionará como uma espécie de núcleo de atendimento para os serviços prestados pela Defensoria Pública do Estado. Quem tem acesso à Defensoria Pública são aquelas pessoas hipossuficientes, pessoas carentes do ponto de vista financeiro, que geralmente têm renda familiar mensal inferior a 3 salários mínimos e que precisam de assistência jurídica. Não têm condição de contratar um advogado, recorrem à assistência jurídica gratuita que é oferecida pela Defensoria, um direito que está garantido na Constituição. A previsão, conforme a Defensoria, é que no mês de setembro essa sala já esteja em funcionamento, ou seja, as pessoas poderão vir a essa sala aqui na Assembleia, aquelas que necessitam acessar os serviços de assistência jurídica da Defensoria, poderão fazer isso em breve. Com certeza nós vamos avisar quando essa sala vai estar em funcionamento. Aí, importante, né? Mais um espaço para essa aproximação do parlamento com os cidadãos catarinenses. Marcelo, agora com relação à votação, à pauta de votação da sessão ordinária de hoje, lembrando a ordem do dia, o momento onde é feita a votação das propostas, a partir das 4 horas da tarde. Na pauta, a gente tem a votação de redação final de 3 medidas provisórias do Governo do Estado aprovadas ontem e também um projeto de lei do deputado Milton Olbos relacionados à isenção de ICMS do kit intubação, é isso? Esses projetos já foram aprovados ontem em turno único. É uma exigência do regimento, a votação da redação final, que é quando você faz o texto final para mandar para análise do governador. Então, desses projetos que a Gisele falou, as medidas provisórias, conversão delas em lei e o projeto da isenção do ICMS do kit intubação. Além desses projetos, como nós falamos no começo do programa, será votada a admissibilidade da PEC do deputado Ricardo Alba, que trata da destinação direta dos recursos que são motivos de emenda impositiva, quando direcionados a atendimento de calamidades públicas, de desastres naturais, de catástrofes climáticas, como acontece aqui no Estado e o próprio deputado Ricardo Alba falou. Também teremos a votação em turno único de um projeto de lei que institui uma política estadual voltada à produção de alimentos orgânicos e à agroecologia. É um projeto do deputado Fabiano da Luz, do PT, que pretende criar uma espécie de incentivo para a produção de alimentos agroecológicos, para alimentos orgânicos, também da exploração sustentável dos recursos naturais, também criar instrumentos que possibilitem uma transição daquela agricultura tradicional para a agroecologia ou para a agricultura orgânica, no intuito de oferecer produtos alimentícios mais saudáveis, não só a questão da qualidade de vida, mas também de manter o homem no campo, porque existe o entendimento de que boa parte da agricultura familiar, para se manter, ela precisa de produtos diferenciados, e isso passa pela agroecologia, pelo alimento orgânico, que são produtos que têm um valor agregado maior, agregam mais renda para esse produtor que precisa se manter no campo. Perfeito, Marcelo. Lembrando que esse projeto de lei proposto, então, pelo deputado Fabiano da Luz, também está previsto na pauta de votação da sessão de hoje à tarde. Lembrando que a votação começa a partir das 4 horas da tarde. Marcelo, na tarde de ontem, a gente também teve a reunião da Comissão Mista do Magistério, que trata especificamente do plano de cargos e salários do magistério. Inclusive, o grupo aprovou a prorrogação dos trabalhos desse colegiado, né, até o dia 9 de setembro, é isso? Exatamente, foi um pedido da presidente da comissão, deputada Luciana Carminati, porque existe a expectativa de que o Poder Executivo mandará para a comissão analisar uma espécie de anteprojeto de lei para criar um novo plano de cargos e salários do Magistério Público Estadual. Na segunda-feira, o relator da comissão, o deputado doutor Vicente Caropreso e a deputada Luciana Carminati, já estiveram reunidos na Secretaria de Estado da Administração para apresentar aquilo que a comissão já acolheu em termos de sugestões para esse plano de carreira. O objetivo principal deles é a tal da descompactação da tabela do magistério. O que isso significa? Da forma como está hoje, o fato do professor ter apenas ensino superior ou ter um mestrado, um doutorado, não faz muita diferença no salário. O objetivo é incentivar com faixas salariais maiores aqueles que têm titulação maior.
uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Esse é um dos pontos do plano de carreira, lembrando que a comissão vai até dia 9, os trabalhos dessa comissão, e o objetivo é que ela entregue uma proposta em consonância com o Poder Executivo de um novo plano de carreira para o magistério, aguardado aí por toda uma categoria de servidores públicos. Todas as novidades, as informações do trabalho dessa comissão, também a cobertura completa nos nossos veículos. Já há uma movimentação aqui no plenário da Assembleia Legislativa, os deputados prontos para iniciar a sessão ordinária, prevista para agora, deu um pouquinho de atraso, né? Iniciando as duas, por volta de 2h10. E nós encerramos a edição do Conecta, convidando você para acompanhar amanhã, a partir de 8h50, também antecipando a sessão ordinária na manhã desta quinta-feira. Marcelo, obrigada pela companhia. Vocês ficam agora, então, com a sessão ordinária. Até amanhã.